Quais são as características e diferenças do pregão presencial e do pregão eletrônico? Para descobrir as respostas, assista esse vídeo. Eu sou Henrique Serra e seja bem-vindo à Magna Licitações. Muitas pessoas nos perguntam quais são as diferenças entre o pregão eletrônico e o pregão presencial e quais são as dicas que nós podemos dar para que a pessoa vença no pregão presencial. E foi pensando nessas pessoas que criamos esse vídeo, onde falaremos as características, as diferenças e no final daremos uma dica para que você aumente suas chances no pregão presencial. Podemos citar como uma das primeiras diferenças entre o pregão eletrônico e o pregão presencial é o credenciamento. O credenciamento no pregão presencial, ele ocorre na hora que você está chegando à licitação. Geralmente tem um horário no edital, onde fala até que horário que será o credenciamento ou quando se iniciará, e você deverá levar alguns documentos fora dos envelopes. É muito comum empresas que estão começando a participar de licitações levarem documentos que deveriam estar fora dos envelopes, tanto da proposta quanto da habilitação, dentro de algum deles. Essa documentação de credenciamento, ela sempre irá fora dos envelopes, como a procuração, caso você não seja o dono da empresa, o contrato social, declaração que você se declara micro ou pequena empresas, dentre outras. Algumas declarações, essa fase de credenciamento, esses documentos não vão dentro de envelope, eles vão sempre fora para que você apresente para o pregoeiro e sua equipe de apoio antes do início do certame, para você poder credenciar a sua empresa a participar daquela licitação. Uma grande diferença do pregão presencial para o pregão eletrônico é que nem todos os concorrentes vão para a fase de lance. Suponhamos que estamos em um pregão presencial do tipo menor preço. Então vamos ver agora como que funciona. No pregão presencial, a melhor proposta, ou seja, aquela que dentro da especificação está com o melhor preço, vai para a fase de lance. Ela e todas as outras que estão até 10% do valor dessa melhor proposta. Ou seja, se uma empresa cotou o item a R$100, todas as empresas que cotarem até 110. Caso não haja ao menos 3 empresas que tenham cotado até 110, irão as 3 menores. Ou seja, então na hora que você entrega o seu envelope para abrir as propostas, para credenciamento das propostas, é muito importante você ver quem está concorrendo com você, quantas pessoas estão naquela licitação, pois desse jeito você conseguirá entregar um valor cujo você tem certeza que irá para a fase de lances. Não são raros os casos de empresas que teriam o menor preço, entretanto, na hora de entregar a proposta, entrega uma proposta um pouco mais alta e não consegue participar nem da fase de lances. Ou seja, ela é desclassificada até mesmo antes de dar o seu primeiro lance. Isso porque entregou um envelope com uma proposta muito alta e na hora de fazer a classificação, ela não ficou dentro dos 10% da melhor classificada e nem dentre as 3 menores propostas depois da primeira. Podemos citar também a diferença entre a fase de lances, pois no pregão eletrônico existe, principalmente naqueles que utilizam a plataforma do Comprasnet ou até mesmo do Licitações Z, existe um encerramento aleatório e você, fornecedor, deverá dar lances no intervalo de 20 segundos para o mesmo item e 3 entre os demais. No pregão presencial é diferente. A fase de lances ocorre por rodadas e não existe encerramento aleatório, ou seja, o pregoeiro vai fazendo as rodadas até que só reste apenas uma empresa, ou seja, a empresa que vencerá aquele item. Então as rodadas vão se passando e conforme as empresas forem declinando, vão ficando cada vez menos empresas até que reste apenas uma, a que de fato vencerá aquele item na licitação. Outra diferença entre o pregão eletrônico e o presencial é a fase de habilitação. Pois na habilitação no pregão eletrônico, nós sabemos que o pregoeiro pede para você mandar via sistema, ou seja, o documento digital apenas escaneado em um prazo de algumas horas e alguns dias úteis para você entregar essa documentação física lá no órgão. No pregão presencial, você já deve levar toda a sua documentação, ganhando ou perdendo, pois se você ganhar aquela licitação, deverá entregar na hora a documentação. Então, cópias de autenticação, você já deve estar com tudo isso autenticado, reconhecido firma, para não correr o risco de ganhar na fase de lance e não ter a documentação na hora da habilitação. Vimos aqui então algumas diferenças entre o pregão eletrônico e o pregão presencial. E qual que é a grande dica que podemos dar para que você aumente o seu êxito, aumente as chances de ganhar no pregão presencial? Uma das dicas que muita gente já utiliza, mas para você que está começando será muito importante, é que você sempre leve mais de um envelope com a proposta.
Ou seja, você deverá levar alguns documentos de credenciamento que estão fora dos envelopes, um envelope de habilitação e uns 3 ou até mesmo 4 envelopes com a proposta, pois vimos que não são todos que vão para a fase de lances. Então você deverá analisar na hora de entregar o envelope quantas empresas estão a fim de participar daquela licitação. Lembrando que algumas empresas não estão lá presencialmente, elas mandam a documentação por correios e aí o empregoeiro apenas abre o envelope e ela não está apta a dar lances. Entretanto, a proposta que ela fizer ali está valendo. Então, sempre quando você for numa licitação presencial, analise quem está participando daquela licitação e tenha em mente que alguma empresa poderá ter entregue já a documentação e que ela não estará lá, para que você não fique fora da fase de lances sem ao menos poder competir, poder abaixar o seu preço. Julgue quantas pessoas tem lá e entregue a mais condizente. Se você vê que está sozinho, tente entregar com uma proposta um pouco mais alta. Se você vê que a concorrência é muito grande, entregue uma proposta um pouco mais intermediária. Se você vê que tem muitas empresas, muita concorrência, entregue com o seu preço mais baixo para que você consiga ao menos participar e dar a sua oferta naquele item. Se você gostou desse vídeo, tem dúvidas sobre o assunto ou até mesmo sugestões de tema, deixe nos comentários ou nos mande um e-mail. Ficaremos felizes em responder às suas dúvidas e te informar, te ensinar como funciona o mundo das licitações. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, pedimos para que você compartilhe, mostre esse vídeo para outras pessoas, divulgue esse conteúdo, pois isso nos ajuda a manter o canal e ajuda a sanar dúvidas de outras pessoas que têm interesse sobre o mundo das licitações. É isso, e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.